Bom, vamos lá, uma boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer e uma honra, mais uma vez, participar aqui dessa live, dessa nossa gravação que está sendo colocada no ar posteriormente, por conta desse momento que atravessamos. Gostaria de rogar ao Mestre Jesus nesse momento, que por sua bondade, por seu amor extremo, que está longe do nosso entendimento, que esse amado Mestre continue vibrando em direção ao planeta Terra, para que possamos ter boas aspirações, bons pensamentos, para que não nos deixemos sucumbir pelo desespero, pela ansiedade, que Jesus possa nos orientar e que nossos corações, sobretudo, possam estar abertos para receber as mensagens amorosas através das vibrações que Jesus nos envia. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos ilumine sempre. Hoje nós vamos falar sobre um tema, nesse momento que a gente atravessa, bastante interessante, não é? Instigante até. O tema que me foi passado é o Prefira Viver. E aí eu fiquei pensando o que a gente pode falar sobre um tema desse no momento, nesse momento que atravessamos agora. Bom, a primeira coisa que me veio à mente é a questão de lembrar, a gente sempre precisa partir dessa base, né? Nós que trabalhamos aqui com fundamento na doutrina espírita, que nós trabalhamos os nossos sentimentos e o nosso aprendizado no planeta Terra, com essa base da doutrina espírita, a primeira coisa que a gente sempre tem que lembrar antes de qualquer ação, que nós somos espíritos eternos. E lembrar que a vida não cessa no túmulo. Nós temos que sempre pensar o seguinte, que nós somos um espírito que nesse momento está utilizando um veículo físico que a gente chama de corpo. Nós somos um espírito que tem um veículo físico chamado corpo, né? A gente não é um corpo que tem um espírito dentro, porque muitas vezes a gente confunde as coisas, né? Nós somos um espírito que, por enquanto, estamos revestidos desse corpo aqui. E a morte que a gente fala muitas vezes é a morte física. É a parada respiratória, para o coração, as células físicas começam a morrer, mas o espírito continua no plano espiritual. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala prefira viver é de que vida que nós estamos falando. Porque se nós dissermos prefira viver achando que a partir da desencarnação, a partir do falecimento do corpo, do organismo vivo que o nosso espírito mantém ativo por enquanto, né? Se nós estamos falando que preferir viver pensando que a partir do falecimento do corpo a vida termina, a gente está com um pensamento que está fora daquilo que a doutrina espírita nos explica. Porque a doutrina espírita nos fala que a vida vai além da morte, né? Da morte física. E aí a gente então chegar numa segunda questão, o que é viver? Porque quando eu digo prefira viver, a gente pode estar pensando o seguinte, a gente está falando do quê? De quem suicida, né? De quem está desesperado, está pensando em colocar fim na própria vida. Primeira coisa, não vai conseguir, porque para o Espiritismo, vida é algo eterno, porque é inerente ao Espírito. Então a gente tem um grande problema assim, quando a gente diz prefira viver. A primeira coisa que a gente tem que pensar, se a gente tiver com foco dentro da doutrina espírita, cara, você não vai morrer nunca, você não consegue morrer. Então fica até uma frase meio sem sentido, se a gente for pensar nesse prefira viver, quando a gente embasa isso dentro da doutrina espírita. Por quê? Porque não existe morte. A gente sabe que a vida física é uma coisa, mas a vida espiritual, ela vai para além da vida física. Então a gente precisa pensar assim, o que é vida, né? E a gente entra num problema tão grande, porque vocês vejam que nós temos entre nós várias ciências, né? E dentre as ciências existe a biologia, que é bio, vida, logia, estudo da vida.
E geralmente as ciências definem o objeto do seu estudo. E a biologia até hoje não conseguiu definir o que é vida. Alguns dizem que a vida é movimento, alguns dizem que a vida é vontade. Existem algumas concepções, mas nenhuma dessas concepções, ela dá um conceito que a gente pode dizer, olha, o conceito de vida é isso aqui, acabou. E não dá mesmo para fazer o conceito de vida, porque as nossas ciências terrestres aqui, elas trabalham sempre com o conceito daquilo que elas podem testar, daquilo que elas podem provar, daquilo que elas podem quantificar. Ou seja, geralmente tem que ter matéria, tem que ter um monte de coisa, né? Então, nesse sentido, a biologia tem um grande problema, porque se nós dizemos, né, que existe vida além da morte física, além da eliminação do corpo físico, se nós sabemos que tem vida além disso, vida além dessa vida aqui, como é que a biologia vai conceituar a vida? Ela vai conceituar só a vida física? Porque se nós falamos vida é movimento, mas o espírito também se movimenta, não é? Que vida nós estamos conceituando? Como é que nós vamos conceituar isso? Então nós temos um grande problema, que nós não conseguimos conceituar a vida. A única coisa que nós sabemos é que essa vida que nós temos aqui, que nós poderíamos dizer, né, é algo que nos foi concedido por um ser, uma força criadora, não é? E que nós nunca vamos extinguir, nunca vai se extinguir. A partir do momento que nós fomos gerados, nós temos um caminho a percorrer, uma jornada. Desde a geração, quando nós éramos simples princípios inteligentes, não é? Antes de sermos espíritos ainda, está lá na questão 23, né, do Livro dos Espíritos, o que é o espírito, o princípio inteligente do universo, mas nós temos um caminho a percorrer da nossa criação até que nós cheguemos à angelitude, a sermos espíritos perfeitos. Que inclusive os espíritos nos alertam que quando nós chegamos a ser espíritos perfeitos, não necessitamos mais encarnar. E eu digo que não necessitamos encarnar porque a gente sabe que Jesus é o espírito perfeito e resolveu encarnar. A não ser que queiramos, não é? Então, nós sabemos que o espírito perfeito não precisa encarnar mais. Mas os espíritos sempre nos falam, né, dessa questão, que ele morreu, estava no plano espiritual e se sentia mais vivo do que nunca. Então ele fica meio sem entender, porque ele esperava que a morte fosse diferente. Então conceituar a vida não é fácil. E quando a gente fala viver, não é? Nós temos também que ver um outro lado, que é um lado filosófico da questão. Por exemplo, quando é que a gente pode falar que a pessoa está viva, né? Porque assim, se nós estamos encarnados aqui no planeta, e a nossa vontade, as nossas determinações, o nosso racional, ele está voltado só para nos manter aqui no planeta, pensando só em acumular bens, ganhar dinheiro, que é tudo muito justo também, tá? Não sou contrário a isso, mas assim, se o nosso pensamento se resume a isso, a gerenciar, né, a nossa vida no planeta, e se nós estamos esquecidos da nossa vida além da vida física, será que nós podemos dizer que nós estamos realmente vivendo? Por exemplo, uma outra questão, uma analogia. Nós dizemos, às vezes encontramos uma pessoa dizendo, nossa, o tempo não passou para você, não é? Então, às vezes não passa mesmo, porque assim, você encontra uma pessoa hoje, aí ele é orgulhoso, ele é muito irritado, qualquer coisa irrita a pessoa, ele não tem paciência com quase nada, ele se revolta com facilidade, e aí você perde contato com essa pessoa. Aí daqui a 10 anos você encontra essa pessoa, e você percebe que ele continua orgulhoso, ele continua irritado com facilidade, continua sem paciência, ou seja, ele continua com os mesmos problemas, com as mesmas questões, né, sentimentais, de personalidade que ele tinha há 10 anos atrás. Nós podemos dizer que realmente o tempo passou para essa pessoa? Porque se a vida está no espírito, não é?
e o corpo físico é só um revestimento do espírito, e não mudou nada, se você não mudou nada em 10 anos, nós podemos dizer que o tempo realmente passou para você? De repente a gente fala, nossa, o tempo para você não passa. De repente está certo. O tempo realmente não passou porque a gente não aprendeu nada com isso. Então vejam que são questões filosóficas que a gente precisa levantar, porque quando a gente fala prefira viver, dá a impressão que nós de alguma forma poderíamos vir a morrer. E dentro da doutrina espírita a gente não pode entender dessa forma. Então quando a gente pega esse texto, nesse contexto do prefira viver, nós vamos falar do prefira viver com relação ao nosso estado físico atual, não é? Porque nós temos que ter dentro de nós a consciência de que nós nunca morreremos. A vida é única. Aliás, se as palavras têm sempre muita força, né? Muita ciência nas palavras, e se nós percebermos, vida não tem contrário, né? Vida, às vezes você pergunta a pessoa, qual é o contrário de vida? A pessoa pode até falar, é morte. Não, morte é o contrário de nascimento. Vida não tem contrário. Assim como felicidade, né? Felicidade não tem contrário. Ah, é tristeza. Não, tristeza é o contrário de alegria. A felicidade, se a gente quiser colocar alguma coisa, né, a gente coloca infelicidade, que é um sufixo que significa falta de. Então, felicidade não tem contrário, vida não tem... Tem algumas coisas que não tem contrário. Então, vida é uma só. Então, quando a gente fala que prefira viver, nós vamos tratar aqui dessa questão, e agora eu vou abordar uma questão aqui, questões do Livro dos Espíritos, para entrar dentro do contexto, né, da noite de hoje. A gente está falando desse contexto, para nós que estamos atravessando esse tempo de grandes tribulações, grandes provações coletivas. Nós estamos falando no sentido físico mesmo, da nossa permanência no planeta, para que nós não nos entreguemos. Porque dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vendo muita gente que vem perdendo aquela chama, aquela vontade de continuar, de começar algo novo, que é tão sutil, né? São coisas tão sutis, mas que fazem tanta diferença para quem quer continuar vivendo, não é? Começar alguma coisa nova, começar um novo relacionamento, começar um novo emprego, iniciar um novo negócio, não é? Iniciar um novo estudo. E a gente vê que as pessoas, às vezes, elas estão perdendo essa vontade. E a gente tem que lembrar sempre que, assim, quando a gente fala prefira viver, a gente pode pensar assim, mas é só se eu não colocar uma corda no pescoço, né, se eu não pular dentro do rio sem saber nadar, se eu me jogar na frente de um veículo em movimento, eu estou preferindo viver. Aí é que está. Aí a gente tem que abordar porque esse tipo de querer morrer, entre aspas, né, de querer retirar a própria vida física, entre aspas, né, a vida física somente, isso é muito fácil. O problema é que nós temos um outro modo que os espíritos nos alertam, na questão 266, nós estamos na questão 944 do Livro dos Espíritos, que é a questão desse nos deixar levar de forma inconsciente para a eliminação do corpo físico, que a gente pode chamar de suicídio inconsciente, porque o suicídio consciente é muito fácil, né? Você sabe, a pessoa, olha, estava cansado lá, se jogou lá e tirou a própria vida, né? Pulou, fez alguma coisa e tirou a própria vida. Esse a gente sabe. O problema é que o nosso aparelhamento físico, ele responde aos impulsos que o espírito lhe dá. Vou explicar melhor isso. Por exemplo, você está nervoso, muito nervoso. De repente você começa a ter uma dor de estômago. Mas é o estômago que está... Não, você está tendo uma reação a um sentimento. De repente você tem um problema intestinal, né? Você está muito nervoso, você não quer nem comer, você não come quando está nervoso, não é? Você começa a tremer de nervoso. Nossa, é uma reação física. Pois é, uma reação física a uma coisa que não é física, não é? A um sentimento, a algo que é espiritual. Então, o corpo, eu quero
ressaltar com isso, que o corpo físico, ele responde às nossas vontades, aos nossos sentimentos, aos nossos impulsos espirituais. E quando nós, sem perceber, vamos nos deixando apagar para a vida física do mundo, sem perceber muitas vezes, sem perceber também, nós estamos mandando um impulso, informando o nosso corpo que a gente já está de saco cheio disso aqui. A gente está perdendo a paciência com tudo isso aqui, a gente está desgostoso com tudo isso aqui. A gente vê que parece que não tem jeito mesmo, não é? Aí, meus amigos, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Dentro do Espiritismo, nós sabemos que nada acontece por acaso. Nós estamos cansados de saber disso. Os Espíritos nos alertam o tempo todo que nós estamos colocados na família certa, no país certo, no local exato e na hora exata. A gente sabe disso. E o Kardec, na questão 266 do Livro dos Espíritos, ele estava preocupado com essa questão, ele chegou a perguntar para os Espíritos essa questão. Ele falou, escuta, quando a gente está se preparando para vir para o planeta, a gente vai escolher uma prova, não seria natural que a gente escolhesse as provas menos dolorosas? O que é que o Kardec está falando? Por que o Kardec fala isso? Porque os Espíritos acabaram de falar para ele que nós só passamos aquelas coisas que geralmente nós que escolhemos. Olha, você tem que passar por isso, por isso, por isso. Então, o que eu quero dizer com isso é, nós escolhemos encarnar nesse período de pandemia. Nós sabíamos que isso poderia vir a acontecer. Nós sabíamos que as coisas poderiam ficar do jeito que estão, mas nós escolhemos isso. Olha a resposta que os Espíritos dão para o Allan Kardec. O Allan Kardec pergunta lá na questão 266, não seria mais natural que se escolhesse as provas menos dolorosas? A resposta dos Espíritos, pode parecer-vos a vós, para o Kardec que está encarnado. Ele diz assim, ao Espírito não. Logo que este se desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, o que os Espíritos estão falando? Eles estão falando, meu filho, olha, quando você está encarnado aí no planeta, que Deus, por misericórdia, manda, né, que exista um véu do esquecimento, que nós chamamos assim, né, que nós não perdemos a consciência total das nossas atribuições, né, daqueles aprendizados passados. A gente vê que tem criança de 4 anos que toca piano igual Beethoven. E tem gente de 50 que estudou a vida toda e não consegue fazer isso. Então é um véu de esquecimento. Quando nós estamos encarnados, a gente esquece o que a gente combinou, o que a gente estudou, né? Os amores espirituais que nós deixamos do lado de lá, aqueles que nos amam, aqueles afetos que estão torcendo por nós esquecemos isso. Mas o que os Espíritos estão falando é que nós combinamos a nossa condição. Então, quando nós encarnamos nesse planeta, e nós escolhemos encarnar aí entre 1960, 70, 80, 90, os Espíritos falaram, olha, pode ser, não é? Porque os Espíritos também nos informam que fatalidade não existe. A única fatalidade que existe é a hora da nossa desencarnação. Mas os Espíritos falaram, olha, pode ser que aconteça nesse momento aqui uma pandemia. Muito provável que vai acontecer, porque a humanidade está caminhando para isso, não é? Então, você quer encarnar mesmo assim? E nós falamos, não, eu vou encarnar porque... aí com a visão do Espírito, né? Para mim será melhor, porque se eu vencer essa etapa, eu conseguirei diminuir muito os meus débitos com a lei divina. Então a gente combina, então você vai encarnar nesse período, vai ter muito problema, você vai estar lá dentro do Espiritismo, ou dentro de uma igreja cristã, ou dentro de uma igreja católica, e você vai ter possibilidade de ajudar, de conversar com as pessoas, você vai conhecer o Evangelho e tal. Tudo bem? Maravilha. E aí a gente chega aqui e encarna. A gente tem que lembrar sempre essa questão. Quando a gente está tratando de Espiritismo, dentro da doutrina espírita, nós temos que lembrar que não existe
o acaso. Porque o acaso é a negação de Deus. É como se não houvesse ninguém no comando. Vocês entendem isso? Não dá. Não dá. A gente nunca ficou um segundo sem comando. Nunca ficou. O universo inteiro. Então o acaso é a negação de Deus, que seria quem governa o universo inteiro. E, no caso do planeta Terra, negar que Jesus está conduzindo isso aqui, né? Então, o acaso não existe. E nós estamos aqui porque nós deveríamos estar nesse momento. Então, nesse momento, nós também estamos sendo submetidos a essa prova. A essa prova do prefira viver. Não se entregue. É uma escolha. Porque se você passar por esse período sem revoltar-se, não é? Confiando em Deus, embora todos os problemas que estão ao nosso redor, embora todas as dificuldades, não é? Embora pareça muitas vezes que não há jeito para a coisa, não é? Mas se nós passarmos fazendo a nossa parte, se nós conseguirmos ser o trigo, em vez de ser o joio nesse momento, se nós conseguirmos fazer essa separação, não importa o que vai acontecer, se nós vamos conseguir resolver, se não vamos, porque o que nós temos que fazer é fazer a nossa parte. Então esse prefira viver é continuarmos lutando com as armas que nós temos neste momento. Ah, eu estou desempregado. Tá, quem é que pode me ajudar? O que é que eu posso fazer para melhorar isso? Ah, eu estou com alguém doente dentro de casa. Eu estou passando por um problema de doença física. Estou até com medo de ir no hospital por conta do tempo que nós estamos passando. O que é que eu posso fazer? Né? Eu não posso desistir simplesmente da vida. Eu não posso deixar que as coisas caminhem para que a minha vontade se enfraqueça. Porque aí a gente tem a questão do suicídio inconsciente. Na questão 944, o Kardec pergunta para os espíritos assim: tem o homem o direito de dispor da própria vida? Preocupado com essa questão. Os espíritos respondem assim: não, só a Deus assiste o direito. O suicídio voluntário, olha o que os espíritos estão falando aqui do suicídio voluntário. O suicídio voluntário importa em uma transgressão da lei. O Kardec, né, ele vai, na 944, na 944A, ele pergunta assim: então não é sempre voluntário o suicídio? Resposta dos espíritos: o louco que se mata não sabe o que faz. Ou seja, os espíritos estão falando assim: existe um suicídio involuntário, né? Geralmente parte aí dos loucos, né? Lógico que o espírito está fazendo uma hipérbole aqui, né? Ele está exagerando. Mas ele diz assim: o louco que se mata não sabe o que faz. Então existe um suicídio que não é o voluntário. Ou seja, indiretamente ele está dizendo para o Kardec que existe um suicídio que é involuntário, que você faz e não percebe. 947. Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Ou seja, olha, não tem mais jeito, eu não consigo. A gente tem esse negócio, né, de não conseguir e ficar parado. Se deixar morrer. Resposta dos espíritos: é um suicídio. Mas os que lhe foram causa ou teriam podido impedi-lo são mais culpados que ele. Ou seja, existe todo um contexto, não é? Aquele que está morrendo de fome, na penúria, e que se deixa morrer, ele é culpado. Mas aqueles que podiam ajudar e não fizeram nada também são. Vocês entendem isso? Dentro da lei divina o negócio é um pouco mais além do que a gente pensa. A 952, o Kardec pergunta assim: comete suicídio o homem que parece vítima de paixões que ele sabia que lhe haviam de apressar o fim, porém a que já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Está falando das nossas paixões, né? O hábito de comer demais,
o hábito de trabalhar muito, né? Sem descansar. Tem muita coisa que a gente faz aí, comer muito sal na comida, né? Esses hábitos que a gente tem, beber demais, enfim, tudo demais a gente sabe que faz mal. E o Espírito responde que é um suicídio moral, né? E, enfim. E aí, tem a 953 aqui, que a gente tem que prestar bastante atenção agora, que o Kardec pergunta assim, ó, quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? Os Espíritos respondem, é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento. Então vejam, nós estamos passando um momento agora que tem muita gente que está desesperada com esse negócio aí, né? Tem muita gente que talvez esteja vendo diante de si um fim inevitável e horrível. Mas nós não podemos desistir. Porque senão a gente cai nessa questão de se deixar-se involuntariamente morrer. A gente começa a mandar informações para as células do nosso corpo físico de que a gente não está mais nem aí, a gente está desistindo mesmo, a gente jogou a toalha, a gente não quer mais. O André Luiz, em um dos livros dele, ele classifica, né, as nossas células, ele conceitua como animálculos infinitesimais domesticados. O que é um animal domesticado, né? Um animálculo é um animal muito pequenininho, o infinitesimal é mais ainda, né? E o que é domesticado? É aquele bichinho que você já acostumou a fazer aquilo que você manda, né? Você pega o cachorro, vai deitar, ele vai deitar, né? Totó, vem aqui, ele vem abanando o rabinho, né? Então, assim, esse é um bicho domesticado, ele segue as tuas orientações. O André Luiz, ele conceitua as células do nosso corpo dessa forma, não é? O André Luiz, para quem não sabe, é um espírito que escreveu vários livros através do Chico Xavier, né? Uma série A Vida, além da morte aqui, A Vida Além Túmulo, né? E ele classifica em um desses livros, cada um ele vai falando de alguma coisa, e nesse ele fala que as nossas células seriam esses animálculos infinitesimais. O que eu quero dizer é que nós mandamos para nossas células mensagens, muitas vezes de forma voluntária, não é? Se nós sabemos disso, e muitas vezes de forma involuntária. Então, o que eu quero deixar aqui, a mensagem que eu quero deixar hoje aqui, com esse tema, prefira viver, é para que nós, embora toda a dificuldade que nós estamos passando, nós lembremos que, muito provavelmente, fomos nós que escolhemos estar aqui, não é? Porque se eu não escolho estar num lugar e eu sou colocado lá, então eu não sou responsável pelo que acontece, não é? E como Deus é justo, muito provavelmente fomos nós que escolhemos. Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, escolhi estar aqui. Escolhi que moraria nesse lugar, que passaria por esse momento. Então, vou procurar passar da melhor forma possível, mantendo acesa a chama da minha fé. Porque, repito, nós nunca estivemos sem direção. Nunca. E tudo o que nos acontece, vocês não tenham dúvida disso, tudo o que nos acontece é feito para a nossa evolução. Até as coisas ruins, até aquilo que a gente acha que é ruim, sim, não é? Então deixo aqui essa mensagem para todos, não é? Espero ter auxiliado de alguma forma para levantar os ânimos nesse momento que nós atravessamos, e vou fazer aqui um agradecimento a Jesus, aos espíritos amigos que certamente estão conosco, sempre estiveram conosco, que estão nos orientando nesse momento de extrema gravidade que nós atravessamos no planeta, nessa aprovação coletiva, e que Jesus possa nos orientar e os nossos corações estejam abertos para receber essas orientações. Que nós possamos sair desse momento melhor do que nele entramos. Um grande abraço.